E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos na Europa, especialmente a Bundesliga, o campeonato alemão. Para assistir os jogos é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como é sempre bom lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro se reapresentou nessa manhã de terça-feira lá na Toca da Raposa, e muitas daquelas dúvidas que a gente trazia até ontem foram dirimidas hoje. A gente já tem muitas confirmações. A primeira delas é que o treinador Paulo Pessolano foi anunciado como novo técnico do clube. O uruguaio de 38 anos assinou por um ano com possibilidade de renovação e trouxe sua comissão técnica, formada pelo auxiliar Martim Varini, o preparador físico Gonçalo Álvares e o analista de desempenho Matias Filippini. O anúncio foi meio em cima da hora, é verdade, mas o pessoal já chegou a Belo Horizonte, já esteve na Toca da Raposa nessa manhã, então tá tudo certo, o Pessolano é o nosso novo treinador. Os conceitos de futebol dele são bem interessantes, é um técnico ofensivo que tem essa ideia de jogar pra frente, como a maioria da torcida do Cruzeiro diz que gosta de ver o time fazer, e há muito tempo a gente não consegue ver no campo. Eu gostei bastante da aposta, tô tentando conter a minha ilusão, porque vendo assim os resultados que ele conseguiu, especialmente no Liverpool e lá no Torque, a passagem pelo Pachuca não foi tão boa assim, especialmente pelo último semestre, mas quando a gente puxa ali o primeiro 1 ano e meio dele, foram resultados também bem satisfatórios. Eu acho que o Cruzeiro fez uma contratação bem interessante, tem tudo para dar certo, até pelo perfil de saber trabalhar com os jogadores que estão disponíveis, porque convenhamos, gente, o Liverpool e o Torque não são times que conseguem contratar grandes jogadores. E ele conseguiu resultados muito expressivos basicamente desenvolvendo os atletas que já tinha, e pescando muita gente na categoria de base. Já o Pachuca, que é um clube maior, um time importante do México, quando ele esteve lá também não teve esse perfil de grandes contratações, Foi um momento ali de um pouco de instabilidade financeira e ele soube trabalhar com aquilo que estava disponível. Contratar um técnico estrangeiro no início de temporada me parece um momento ideal, trazer esse camarada no meio do ano seria um risco, porque depende aí de uma adaptação e tudo mais, mas eu tô bem otimista com essa chegada do Pessolano e espero que ele faça o Cruzeiro jogar futebol e voltar a ganhar, porque eu tenho a impressão que a gente não ganha um jogo tem uns 10 anos. Outra novidade nas últimas horas foi a contratação do atacante Vagninho, de 31 anos. Ele joga preferencialmente pelas pontas e na última temporada defendeu o Coritiba, sendo titular no time que conseguiu o acesso. Vagninho marcou 9 gols e deu 2 assistências em 34 jogos na última Série B. Eu gostei bastante da aposta no Vagninho, até considerando a temporada que ele fez no Coritiba, que ele foi muito bem, Em 2020 ele tinha feito também uma Série B relativamente boa lá com a camisa do Guarani, que inclusive queria ficar com ele, mas a proposta do Coritiba foi melhor e ele foi. Agora ele não chegou a um acerto com o Coxa Branca, estava livre no mercado e o Cruzeiro conseguiu trazer. E é interessante que é um atacante que sabe jogar pelos lados de campo. No Guarani ele jogava mais como um ponta esquerda, no Coritiba ele já jogou mais pelo lado direito, mas ele parte muito da ponta para fazer o papel de um segundo atacante, para aparecer na área, finalizar. Tanto que na última Série B a gente olha, ele fez gol de pé direito, gol de pé esquerdo e 3 gols de cabeça. É um cara que realmente sabe ocupar a área. Ele fez mais gols no ano passado que qualquer jogador do Cruzeiro, porque considerando também as competições do primeiro semestre, ele meteu 11 gols e o nosso artilheiro fez 7. E o Vagninho não vem ao Cruzeiro para ser o homem-gol, mas para ser ali um fiel escudeiro, um cara que joga pelo lado, que sabe jogar como um meio atacante também, que se associa muito bem a um camisa 9, e eu achei uma contratação muito interessante, Muito melhor do que, por exemplo, o Dentinho, que tem muito mais nome, que foi muito especulado aqui no Cruzeiro, e que bom que o Dentinho não veio, porque acho que o Vagninho pode ser muito mais útil pra gente, mesmo tendo menos grife. Outra contratação oficializada nas últimas horas foi do zagueiro Matheus Silva, que já tinha acertado lá em dezembro, mas o Cruzeiro ainda não tinha anunciado oficialmente. O Beck, de 26 anos, subiu na última temporada jogando pelo Ituano na Série C e já se apresentou na Toca da Raposa.
Raposa. Eu já tinha falado sobre o Matheus Silva na época que surgiu a notícia que ele tinha sido contratado, né? Já fiz vídeo de olheiro e tudo mais. Acho que é um zagueiro que vem inicialmente para compor elenco, até considerando a notícia que saiu hoje, né? De que o Sidney se acertou e vai ficar no Cruzeiro. Essa notícia foi divulgada pelo Globo Esporte, que fez contato com o Jorge Machado, que é agente do Sidney, e confirmou que fizeram um acordo da diretoria do Cruzeiro com o atleta e ele vai se apresentar na Toca da Raposa. Quais são as bases desse acordo ninguém sabe, né? Porque o Sidney, entre todos os jogadores que o Cruzeiro contratou, pelo que foi informado, é aquele que teria o maior salário, maior inclusive que o do Maicon, que também se apresentou normalmente lá na Toca da Raposa, mas tivemos essa reviravolta, tá? Então agora o Sidney vai ficar no Cruzeiro, o Maicon vai ficar, a gente tem o Matheus Silva, o Eduardo Brock até segunda ordem também fica. O Cruzeiro faz uma grande reformulação no seu corpo de zagueiros, né? Mas já tem uma galera confirmada aí para 2022. Em contrapartida, o meia Claudinho tá deixando o Cruzeiro. Segundo a Rádio Itatiaia, ele será emprestado ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista. Little Claude tem contrato com o Cruzeiro até 2024. Eu vejo com bons olhos esse empréstimo do Claudinho, justamente porque com as contratações que o Cruzeiro tá fazendo, a impressão que fica é que ele perderia ainda mais espaço, né? Porque ali para a função de meia chegou o João Paulo, o Giovani renovou, então o Claudinho é um cara muito novo, ele precisa ter oportunidade e jogar. Conseguindo algum destaque no Mirassol, ele pode voltar e ser aproveitado pelo Cruzeiro no futuro, ou até mesmo arrumar uma transferência pra gente fazer um dinheiro com ele, né? Quem sabe dessa vez não aparece a proposta dos tais 15 milhões que só o Sérgio Santos Rodrigues acredita que ele vale. Mas que o Claudinho seja muito feliz, que siga o seu desenvolvimento. É um jogador que tem alguma qualidade sim, ele fez alguns bons jogos nessa Série B, especialmente depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, mas fez muito pouco para merecer ali uma sequência, né? E eu acho que esse empréstimo pode ser bom para todo mundo. Entre idas e vindas, o Cruzeiro divulgou oficialmente a lista dos atletas do elenco principal que se apresentam para a pré-temporada. São 23 jogadores que nesse momento estão disponíveis para o Pessolano. Dos contratados, o clube informou oficialmente que o Pará não vai ficar no clube e que as situações do goleiro Jailson e do volante Fernando Neto seguem indefinidas. E para ficar mais fácil a compreensão no campinho, esses aí são os 23 jogadores, tá? Temos apenas um goleiro confirmado nesse momento, que é o Lucas França, 4 zagueiros, que são Sidney, Eduardo Brock, Maicon e Matheus Silva, o Rômulo como lateral direito, para lateral esquerda Matheus Pereira e Rafael Santos. Rafael, que inclusive teve um teste inconclusivo para Covid, né? Foi liberado, voltou para casa, mas vai fazer parte do elenco. Como volantes, temos Nonoca, Adriano, Felipe Machado e Pedro Castro, os dois últimos recém-contratados. Como meias, Giovani, Marco Antônio, João Paulo e Diogo Vitor, surpreendendo muita gente, né? Porque eu, pelo menos, nem tava lembrando que o Diogo Vitor existia. Para as pontas, temos o Bruno José, o Vitor Leque e o Vagninho, recém-contratados. E como centroavantes, Thiago, Vinícius Popó, Marcelo Moreno e Edu. E essa coluna da direita são atletas que têm algum tipo de vínculo com o Cruzeiro, mas a situação ainda não está definida. Jailson e Fernando Neto, eu já falei sobre isso, a diretoria ainda não se pronunciou. Gustavo Risse, Laércio, Alan Ruschel e Ayrton voltaram de empréstimo, mas também não têm definido onde vão jogar em 2022, embora todos tenham contrato com o Cruzeiro. Assim como os goleiros Fábio e Vinícius, o lateral direito Cáceres, o zagueiro Ramon e os volantes Henrique e Matheus Neres, além do craque Dudu. Aí vamos aguardar o que a diretoria resolve com esses atletas e seus representantes, né? A grande maioria aí, inclusive, eu prefiro até que não esteja no Cruzeiro no ano que vem, sejam vendidos, emprestados, rescindam o contrato, que sejam felizes em outro lugar. Um atleta que eu gostaria que ficasse, porque eu vejo alguma qualidade nele, é o Ayrton. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro, mas a situação ainda não está definida. Confesso que fiquei um pouco surpreso sobre o Vinícius, goleiro, né? Porque é um goleiro que passou pela base do Cruzeiro, deve ter um contrato meio fora de realidade, né? Para a diretoria não ter definido com a permanência dele, provavelmente o salário dele deve ser muito incompatível para um terceiro goleiro, que é basicamente o que o Vinícius é. E o caso mais chamativo aí realmente é do goleiro Fábio. Tá prevista uma reunião do Fábio com a diretoria do Cruzeiro para essa noite de terça-feira, que deve resolver essa situação e sacramentar a permanência ou não do goleiro. Isso não é uma informação, mas eu imagino que o Fábio vai renovar com o Cruzeiro. Não vejo nenhuma possibilidade dele, não vou aceitar uma readequação e vou caçar outro rumo. Acho muito difícil, até considerando toda a história construída por todos esses anos e o fato dele ser titular absoluto do time. Eu não tenho muita dúvida, o Fábio vai ficar. E só para deixar claro, eu não estou falando aqui dos jogadores que estão servindo ao Cruzeiro na Copa São Paulo. Inclusive a nossa participação começa amanhã, quarta-feira. A gente vai falar mais sobre a Copinha a partir do momento que os jogos forem acontecendo, tá? Mas os moleques que estão lá jogando pelo Sub-20, nós não sabemos quais serão ou não aproveitados no elenco principal. Então
Então eu falei nesse vídeo apenas dos atletas que têm contrato profissional com o Cruzeiro e estão ou não integrados ao plantel. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre essas diversas situações que abordamos por aqui. A gente deve seguir fazendo mais vídeo de notícia essa semana, até porque tem muita coisa sendo definida aí nas próximas horas do Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!